O único som no santuário de Arthur Medeiros era o zumbido baixo e constante dos servidores, um murmúrio eletrônico que embalava sua solidão. O ar era frio, quase cirúrgico, com um cheiro artificial de metal polido e ozônio. A luz não vinha do sol, que ele mantinha bloqueado por persianas de titânio, mas das 36 telas que formavam uma parede à sua frente, cada uma exibindo um fragmento de sua vasta e silenciosa mansão. De sua poltrona de couro italiano, Arthur era um deus onisciente, um rei, observando seu domínio impecável e vazio. Ele ergueu uma xícara de porcelana, o café dentro dela perfeitamente aquecido a 82 graus, e seus olhos de aço varreram as imagens. Corredor leste, limpo, biblioteca, vazia, cozinha, imaculada, tudo em sua devida ordem. Uma ordem pela qual ele pagava milhões para manter, uma barreira contra o caos do mundo lá fora. Um caos que, um dia, lhe roubou tudo o que importava. Uma voz feminina, sem emoção, soou pelo intercomunicador. Senhor Medeiros, a nova contratada, Helena, chegou. Devo mandá-la entrar? Arthur não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilaram no console de controle e, com um toque, ele ampliou a imagem do portão principal. Lá estava ela. Não era o que ele esperava. As candidatas anteriores, indicadas por agências de elite, pareciam ter sido esculpidas em mármore, com posturas rígidas e sorrisos ensaiados. Esta mulher era diferente. Usava roupas simples, um casaco surrado que já vivera invernos melhores, e segurava a alça de sua bolsa com uma força que traía seu nervosismo. Ela não olhava para as câmeras com curiosidade ou intimidação. Seu olhar estava baixo, focado em seus próprios sapatos gastos. Deixe-a entrar, Judite, ele disse finalmente, sua voz um barítono grave e sem inflexão. Ele a observou em seu lento percurso pela alameda de pedras, uma figura pequena, engolida pela grandiosidade da arquitetura brutalista da mansão. Cada passo dela parecia pesado, calculado. Ele esperava ver um brilho de ambição, um vislumbre da cobiça que ele via em quase todas as pessoas que o cercavam, mas não encontrou nada. Ela passou pela porta da frente, foi recebida por Judite e, mesmo nas câmeras internas, sua presença era quase fantasmagórica, eficiente, silenciosa, invisível. Ela começou suas tarefas na ala oeste e Arthur a seguiu de tela em tela, seu ceticismo se transformando em uma irritante curiosidade. Por que ela não olhava para os quadros caros? Por que não se maravilhava com os lustres de cristal? Intrigado, ele manipulou o controle e deu um zoom poderoso, focando a câmera de alta definição no rosto dela enquanto ela espanava um vaso Ming. E então, ele viu. Não era subserviência em sua expressão. Não era medo. Era uma melancolia tão profunda, tão antiga, que parecia ter se fundido à sua própria alma. Um tipo de tristeza que um homem como ele, que acreditava ter o monopólio da dor, não esperava encontrar no rosto de uma simples empregada. Por um instante, aquela dor espelhada na tela atravessou suas defesas e tocou algo adormecido dentro dele, uma memória fria que ele logo esmagou com raiva. Ele se inclinou para a frente, o reflexo dos monitores dançando em seus óculos, escondendo seus olhos. Aquela mulher não era apenas uma funcionária. Ela era uma equação que ele não conseguia resolver. Um mistério silencioso que havia invadido seu mundo perfeitamente controlado. E Arthur Medeiros não tolerava mistérios. Seus olhos ainda estavam fixos na imagem de Helena, mas sua mão se moveu por conta própria, deslizando sobre a superfície fria do console até encontrar um objeto que sempre permanecia ao seu alcance, um porta-retrato de prata maciça. Ele o ergueu, o metal gelado contra a pele de seus dedos. Na foto, um Arthur 10 anos mais jovem sorria, um sorriso tão largo e genuíno que mal parecia pertencer ao mesmo rosto.
Ao seu lado, uma mulher de cabelos castanhos e olhos cor-de-mel o abraçava, rindo para a câmera, com o sol do entardecer criando uma auréola dourada ao seu redor. Laura. O nome ecoou em sua mente, não como um som, mas como a memória de um calor que ele jamais sentiria novamente. O zumbido dos servidores pareceu recuar, substituído pelo som suave de uma brisa, balançando folhas de cerejeira. O cheiro de metal deu lugar a um perfume familiar de jasmim e terra úmida. Ele não estava mais na sua gaiola tecnológica, mas no jardim da antiga casa deles, sob um céu de fim de tarde. Laura estava sentada na grama, com plantas de projetos espalhadas ao redor, o rosto iluminado por uma paixão contagiante. "Não é sobre construir prédios, Arthur", ela dizia, sua voz vibrante de entusiasmo enquanto apontava para um desenho. "É sobre construir futuros. Não vamos apenas dar dinheiro. Vamos dar uma chance, uma primeira chance para quem nunca teve nenhuma." Ele se ajoelhou ao lado dela, pegando sua mão. Era quente, forte, cheia de vida. "A Fundação Laura Medeiros soa um pouco presunçoso, você não acha?" Ele brincou, mas seus olhos a adoravam. Ela riu, um som cristalino que parecia fazer as flores ao redor brilharem mais. "Então será a Fundação Medeiros, mas a alma dela será sempre sua, Laura", ela disse, apertando a mão dele. "Nossa, será a nossa alma." A luz dourada do sol piscou, uma, duas vezes, e então se tornou a luz fria, branca e intermitente de um teto de hospital. O cheiro de jasmim foi aniquilado por um odor agudo de antisséptico. O som da brisa se transformou no bip lento e metódico de um monitor cardíaco. Ele ainda segurava a mão dela, mas agora era frágil, pálida, atravessada pelo tubo fino de um acesso intravenoso. O brilho havia sumido de seus olhos, substituído por uma exaustão infinita. "Arthur", ela sussurrou, a voz tão fraca que ele precisou se inclinar para ouvir. "Estou aqui, meu amor, eu estou aqui." Ele respondeu, a garganta fechada por um nó de desespero. Os olhos dela buscaram os dele, e por um momento, um lampejo da antiga chama retornou. "Nossa fundação. Não deixe que a nossa luz se apague. Continue por nós dois. Prometa." Lágrimas escorriam pelo rosto dele, quentes e inúteis. Ele apertou a mão dela com toda a delicadeza que possuía, como se pudesse transferir sua própria força para ela. "Eu prometo, Laura." Ele soluçou. "Eu prometo." O bip do monitor cardíaco se tornou uma linha contínua e estridente. O zumbido dos servidores voltou com força total, puxando-o de volta para o presente frio e silencioso. Ele ainda estava segurando o porta-retrato, os nós de seus dedos brancos. Uma lágrima solitária, uma fugitiva daquele momento no hospital, traçou um caminho lento por sua bochecha. Ele a sentiu, uma gota de calor em seu rosto congelado, e a limpou com um gesto rápido e furioso, como se apagasse uma evidência. Sua mandíbula se contraiu, e a máscara de aço voltou a se assentar em seu rosto, mais dura e impenetrável do que nunca. Arthur recolocou o porta-retrato em seu lugar exato sobre a mesa. O clique suave do metal contra a madeira soando como o fechar de um cofre. A vulnerabilidade do passado foi trancada e a muralha de frieza reconstruída. Para apagar o resquício da dor, ele buscou a distração mais imediata, a vigilância. Seus olhos se fixaram novamente nos monitores, caçando a figura de Helena pela mansão. Ele a observou por horas. Seu trabalho era uma dança silenciosa e metódica. Não havia movimentos desperdiçados, nem pausas para admirar a opulência ao seu redor. Ela limpava um vaso de cristal de $200.000, com a mesma expressão neutra com que esvaziaria um cesto de lixo. Para Arthur, que via o mundo como uma arena de ambição e desejo, a aparente indiferença dela era um insulto, uma anomalia que o irritava profundamente. Ela não pertencia àquele lugar, mas ainda assim se movia por ele com uma resignação que ele não conseguia decifrar. O relógio digital no canto de uma das telas marcou 12:00.
Pelo sistema de áudio, ele ouviu a voz de Judith dispensando Helena para o almoço. Você tem 1 hora, Helena. A cozinha dos funcionários fica no subsolo. Arthur observou, esperando que ela se dirigisse ao elevador de serviço, mas ela não o fez. Em vez disso, Helena caminhou em direção à saída lateral, a mesma pela qual havia entrado. Aquilo era uma quebra no protocolo, uma minúscula, mas significativa quebra. A curiosidade, um sentimento que ele desprezava, o dominou. Com uma agilidade nascida do hábito, seus dedos voaram pelo console, ativando as câmeras do perímetro externo, seguindo-a passo a passo. Ele a viu atravessar os jardins bem cuidados, um contraste gritante com suas roupas simples, e sair por um portão discreto que levava a um pequeno parque público que margeava a propriedade. Ela caminhou até um banco de madeira isolado, sob a sombra de um velho ipê. O sol do meio-dia passava por entre as folhas, pintando manchas de luz e sombra no chão. Sentou-se e, por um momento, pareceu ainda menor, uma figura solitária em meio à vastidão verde. De sua bolsa, ela tirou um pequeno recipiente de plástico, gasto pelo uso, e o colocou sobre o colo. Arthur deu zoom. A imagem era tão nítida que ele podia ver a condensação na tampa transparente. O que haveria ali dentro? Um banquete secreto? Helena abriu a marmita. O conteúdo era quase miserável. Uma porção de arroz branco, um pouco de feijão e o que parecia ser um ovo cozido cortado ao meio. Arthur sentiu uma pontada de algo que poderia ser desprezo ou outra coisa. Uma vida inteira de trabalho duro para comer aquilo. Ela pegou o garfo de plástico, mas antes de levá-lo à boca, ela fez algo que congelou o ceticismo de Arthur em puro espanto. Com a precisão de um cirurgião, ela usou o garfo para traçar uma linha no meio do arroz e do feijão, separando a comida em 2 metades perfeitamente idênticas. No exato instante em que terminou, uma sombra se projetou ao seu lado. Uma figura emergiu lentamente de trás do tronco da árvore. Era um homem, curvo e emaciado, vestido com farrapos que mal podiam ser chamados de roupas. Seu cabelo era uma massa emaranhada, o rosto coberto por uma barba suja. Ele parou ao lado do banco, sem dizer uma palavra. Sem hesitar, sem sequer olhar para cima, Helena empurrou o recipiente de plástico para o lado. Ela ofereceu a ele uma das metades de seu almoço. Arthur Medeiros recostou-se na poltrona, um sorriso de escárnio se formando lentamente em seus lábios. O espanto inicial se dissolveu, dando lugar a uma sensação familiar e reconfortante. O cinismo, claro, era óbvio. Ele se sentiu um tolo por um segundo, quase levado por aquela cena digna de um filme barato, um teatro. Era isso que ele estava assistindo, um pequeno e patético espetáculo de caridade encenado às margens de seu império, talvez para a única câmera que ela suspeitava existir. Ou pior, era um golpe simples e eficaz. O homem não era um morador de rua qualquer, era um cúmplice, um vigarista que desempenhava seu papel em troca de metade de uma marmita e, sem dúvida, uma parte do que quer que eles planejassem extrair dali. Um calor amargo subiu por seu peito. A ingenuidade era uma doença, mas a falsa bondade era uma arma. Ele aprendera essa lição da maneira mais brutal possível. O mundo não funcionava com gestos de pura benevolência. O mundo era uma engrenagem de interesses, uma cadeia alimentar onde os fortes devoravam os fracos e os espertos enganavam os ingênuos. A bondade, a compaixão, eram iscas que sua Laura havia mordido, confiando em pessoas que sorriam enquanto planejavam o bote. A memória o atingiu como um soco, e a raiva que ele sentia por Helena era, na verdade, a fúria antiga e impotente pela perda de sua esposa. Ele não permitiria que aquele tipo de vírus, a falsa caridade, infectasse seu ambiente. No monitor, a cena continuava. O homem comia com uma fome voraz, sem erguer os olhos. Helena comia sua pequena porção com uma lentidão deliberada, o olhar perdido no horizonte.
O silêncio entre eles, que para outro observador poderia parecer respeito ou constrangimento, para Arthur era a prova da farsa. Era o silêncio de dois conspiradores que não precisavam de palavras. Ele viu a mão dela, pequena e pálida, segurando o garfo, e imaginou aquela mesma mão abrindo gavetas, fotografando documentos, procurando por uma fraqueza em sua fortaleza. A paranoia, sua velha companheira, sussurrou em seu ouvido, validando cada uma de suas suspeitas. Ele se inclinou para a frente, o rosto a centímetros da tela, seus traços endurecidos pela convicção. O desprezo era tão visível em sua expressão que o ar ao redor parecia ter esfriado ainda mais. Aquela mulher, com seu disfarce de tristeza e humildade, era talvez a mais perigosa de todos os que já haviam pisado em sua casa. Ela não usava a força bruta ou a bajulação óbvia. Ela usava a arma mais insidiosa de todas, a pena. Tentava despertar nele a compaixão, o ponto fraco que ele havia cauterizado com tanto esforço. Não comigo, ele sibilou para a imagem silenciosa na tela. Não nesta casa. O tempo de observar havia terminado. Era hora de agir, de dissecar aquela farsa e expor a verdade por trás daquela máscara de mártir. Sua mão, movida por uma fúria gelada, agarrou o fone de seu telefone privado. Uma linha direta com seu chefe de segurança, um homem tão pragmático e desprovido de sentimentalismo quanto ele. Ele apertou o botão com força. "Júlio", disse Arthur, sua voz cortante como um caco de vidro. "Tenho um serviço para você. Investigue a nova empregada, Helena. Quero saber absolutamente tudo. Cada amigo, cada dívida, cada passo que ela deu desde que nasceu. E, principalmente, descubra quem é o maldito ator com quem ela almoça todos os dias." 2 dias se passaram. 2 dias em que Arthur observou o ritual do almoço se repetir com a mesma precisão silenciosa, alimentando sua convicção. No 3º dia, Júlio, seu chefe de segurança, entrou em seu escritório. Um homem de poucas palavras e nenhuma expressão, Júlio era um ex-oficial das Forças Especiais e sua lealdade a Arthur era tão sólida quanto sua postura. Ele depositou uma pasta fina de cor bege sobre a mesa de mogno polido de Arthur. O som foi quase inaudível, mas no silêncio opressivo do escritório pareceu um trovão. Arthur não disse nada. Apenas abriu a pasta. O cheiro de toner fresco e papel de alta qualidade preencheu o ar. Ele começou a ler, os olhos passando pelas linhas com uma velocidade predatória. Helena Ferreira Soares, 34 anos. Nascida em um bairro operário. Órfã de mãe, pai com paradeiro desconhecido nos registros oficiais. Histórico de trabalho impecável, faxineira, auxiliar de cozinha, cuidadora de idosos. Nenhuma queixa, nenhuma demissão por justa causa. Referências positivas, embora genéricas. Trabalhadora, honesta, reservada. Ele virou a página. Análise financeira. Vivia em um quarto alugado em uma pensão. Sem carro, sem bens, uma única conta bancária com um saldo que mal ultrapassava o salário mínimo. Nenhuma dívida, exceto por um pequeno empréstimo já quitado para cobrir despesas funerárias da mãe 10 anos atrás. Nenhuma rede social, nenhum registro criminal. Nada. A mulher no papel era um fantasma. Uma vida tão desprovida de incidentes ou manchas que parecia ter sido fabricada. A frustração começou a queimar na boca do estômago de Arthur. Ele folheou os papéis novamente, mais devagar, procurando por uma rasura, uma inconsistência, um fio solto que pudesse puxar. Não havia nada. Era um beco sem saída, uma biografia de uma santidade anônima e pobre, e ele odiou cada palavra dela. "É só isso, Júlio?" A voz de Arthur era perigosamente baixa. Uma calmaria que precedia a tempestade. "É o que os registros mostram, senhor", respondeu Júlio impassível. "Fizemos uma varredura completa. A mulher é limpa, quase anormalmente limpa. Sua rotina é um relógio, de casa para o trabalho,
do trabalho para casa, não frequenta bares, não tem amigos próximos que possamos identificar. Ela é uma sombra. Arthur fechou a pasta com um tapa seco que ecoou pela sala. Ele se levantou, as mãos nos bolsos, e caminhou até a imensa janela de vidro que ia do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de seus jardins imaculados. Ninguém era tão limpo. O vácuo de informações não era um sinal de inocência, mas sim de uma dissimulação magistral. Ela era boa, ele tinha que admitir, era muito boa. Ele ficou ali de costas para Júlio, observando um jardineiro podar um arbusto com perfeição geométrica. A ordem, o controle. Era isso que ela ameaçava com seu mistério. Ele se virou, o rosto uma máscara de determinação fria. Estamos atacando o alvo errado. Júlio permaneceu em silêncio, esperando. Arthur caminhou de volta para a mesa e bateu com o dedo indicador sobre a pasta. O som era rítmico, impaciente. Ninguém é uma ilha. Ela pode ter apagado os próprios rastros, mas e ele? Seu olhar encontrou o de Júlio, afiado como uma navalha. Não me importa mais o passado dela por enquanto. Descubra quem é aquele homem. A câmera se afasta de Arthur e sua fúria controlada, viajando para além dos muros da mansão, e aterrissa suavemente na grama do parque. A perspectiva agora não é mais a de um monitor frio, mas a de uma testemunha íntima. O ar da tarde está começando a esfriar, e o sol mais baixo no céu já não aquece como antes. Pombos arrulham por perto, disputando migalhas invisíveis. No banco de madeira, o ritual do almoço chega ao fim. Miguel, o homem que Arthur via apenas como um ator ou um indigente, come a última garfada de arroz e feijão com uma lentidão que fala menos de fome e mais de um cansaço que parece vir da alma. Helena observa cada movimento dele, não com a impaciência de uma cúmplice, mas com a atenção minuciosa de uma cuidadora. Há uma mancha de feijão no canto da boca dele, e ela, sem pensar, tira um guardanapo de papel do bolso e o limpa com um toque gentil. Ele recua por um instante, um reflexo animal de quem não está mais acostumado com o contato humano, mas então relaxa, permitindo o gesto. Por um segundo, seus olhos se encontram, e neles há um universo de histórias não contadas, de desculpas não ditas e de um amor teimoso que se recusa a morrer. Ele lhe devolve o recipiente vazio, as mãos dele tremendo levemente. As mãos de Miguel contam uma história própria. Estão escuras de sujeira e fuligem, as unhas quebradas, a pele rachada pelo frio e pela falta de cuidado. Mas sob a devastação do tempo, ainda há o traço de mãos que um dia foram fortes, que talvez tenham segurado ferramentas, assinado documentos ou embalado um bebê. Ao segurar o garfo de plástico branco, a imagem é um retrato brutal da queda. A dignidade reduzida a um utensílio descartável. A vida dependendo de um gesto diário de misericórdia. Helena guarda a marmita na bolsa, sem uma palavra. Uma rajada de vento mais fria passa por eles e Miguel se encolhe, puxando um cobertor fino e imundo mais para perto do pescoço. Vendo o tremor dele, ela se levanta e ajeita o cobertor em seus ombros, tentando cobrir as frestas por onde o frio entrava. Suas mãos se demoram ali, um gesto de proteção, um abraço que não ousa dar por completo. Ele, que até então mantivera o olhar baixo, fixo no chão, como se o peso da vergonha o impedisse de encarar o mundo, ergue lentamente a cabeça. Seus olhos antes opacos focam no rosto de Helena com uma clareza repentina e dolorosa. A barba emaranhada não consegue esconder o contorno de um rosto que um dia foi gentil. Sua voz, quando finalmente fala, é um sussurro rouco, um som enferrujado pelo desuso e pela tristeza. Você ainda tem o sorriso dela. Helena para, as mãos ainda nos ombros dele. O sorriso da sua mãe. A frase paira no ar frio, carregada com o peso de uma década de perdas. O rosto de Helena se contrai em uma máscara de dor e amor. Ela morde o lábio inferior com força, lutando contra as lágrimas que ardem em seus olhos. E por um momento,
Ela não é a empregada eficiente nem a cuidadora resiliente. É apenas uma filha, ouvindo o nome de sua mãe nos lábios do pai que ela se recusa a deixar para trás. A manhã seguinte, nasceu cinzenta e úmida, o céu de São Paulo parecendo um lençol de chumbo. Em seu escritório, o silêncio era tão pesado quanto o tempo lá fora. Júlio entrou, pontual como sempre, e desta vez, o arquivo que ele depositou na mesa de Arthur era visivelmente mais espesso. A capa bege era idêntica à anterior, mas Arthur sabia que o conteúdo seria diferente. A chave, ele havia dito, e Júlio era o melhor em encontrar chaves. A identificação foi difícil, senhor, disse Júlio, sua voz um monotrilho de fatos. O homem não está no sistema há quase uma década. Tivemos que cruzar o reconhecimento facial com bancos de dados antigos da junta comercial. Arthur apenas assentiu, os olhos já na primeira página do relatório. Era uma foto 3x4 de uma carteira de identidade antiga. O rosto era mais cheio, o cabelo era escuro e penteado para trás. E os olhos, embora cansados, tinham uma centelha de determinação. Era o mesmo homem, mas de uma outra vida, de um outro mundo. Abaixo da foto, o nome: Miguel Soares Antunes. Ele virou a página. Um resumo da vida de Miguel se desenrolava em parágrafos curtos e objetivos. Proprietário da Antunes & Vilela Materiais de Construção, uma pequena empresa que, por 15 anos, teve um crescimento sólido e respeitável na Zona Leste. Gráficos mostravam uma curva ascendente de lucros, seguida por uma queda abrupta, vertiginosa, direto para o abismo. O relatório detalhava a causa do colapso: falência fraudulenta, desvio de fundos. Um esquema complexo orquestrado pelo sócio minoritário que havia fugido do país com todo o capital da empresa, deixando Miguel com dívidas impagáveis e uma montanha de processos judiciais. A hipoteca da casa, os bens da família, tudo perdido. A narrativa era fria, impessoal, mas a tragédia era palpável entre as linhas. Uma nota de rodapé mencionava a esposa, Lúcia Ferreira Antunes, falecida de um infarto fulminante 8 meses após a falência. O laudo médico anexado sugeria um quadro de profunda angústia emocional como fator contribuinte. Arthur leu tudo com uma expressão indecifrável. A história não o comoveu. Histórias de fracasso eram comuns. O barulho de fundo do capitalismo que ele dominava tão bem. O homem não era um ator, afinal. Era apenas um derrotado. E Helena era a filha de um derrotado, presa a um sentimentalismo tolo, tentando salvar um homem que já estava acabado. A teoria do golpe se desfazia, substituída por uma tese de pura e patética tolice. Ele quase preferia o golpe. A astúcia ele podia respeitar, a fraqueza sentimental ele desprezava. Seus olhos correram para o final do parágrafo que descrevia o crime, procurando pelo nome do arquiteto da ruína de Miguel. Estava lá, em negrito, como o vilão de uma peça mal escrita. O sócio que enganara Miguel, que destruíra sua vida e fugira com o dinheiro. Ricardo Vilela. Arthur parou. Seu dedo indicador, que seguia a linha, pousou sobre o nome. Ele o leu 1, 2, 3 vezes. Vilela. O nome não era apenas familiar. Ele vibrava em sua memória, ecoando em corredores escuros de seu passado corporativo. Era um nome ligado ao cheiro de vitória, ao sabor metálico de uma conquista brutal, um fantasma de uma de suas muitas guerras. Ele ergueu o olhar do papel, mas não viu Júlio nem seu escritório luxuoso. Viu o brilho de uma manchete antiga, a sensação de um aperto de mão final que selou o destino de um rival. Vilela, ele sussurrou para si mesmo. A engrenagem da memória, enferrujada pela falta de uso, começou a girar lentamente. Ele conhecia aquele nome, e não era por um bom motivo. Arthur dispensou Júlio com um gesto vago. Ele precisava de silêncio para processar, para permitir que as engrenagens de sua memória girassem sem interferência. O nome Vilela era uma farpa em sua mente,
um eco de uma batalha antiga que ele não conseguia situar. Inquieto, ele não voltou para seu escritório, mas desceu para o coração frio de sua fortaleza, a sala de segurança. O zumbido dos servidores o acolheu como uma velha canção de ninar. Ele precisava ver de novo, precisava confrontar a imagem com a informação. Com alguns cliques, ele acessou os arquivos de gravação dos últimos dias. As cenas do ritual do almoço preencheram uma das telas. Play. Ele assistiu, mas desta vez o filtro do cinismo estava rachado. Ele não via mais um golpe, nem apenas uma tola sentimental. Com o relatório de Miguel Antunes em mente, ele via a história por trás dos gestos. A divisão da comida não era um truque, era um ato de sobrevivência compartilhada. O ajuste do cobertor não era encenação, era a tentativa desesperada de uma filha de proteger o pai do frio do mundo e do frio de sua própria alma. Ele observou o momento em que ela limpava o rosto de Miguel com o guardanapo. A ternura contida naquele toque, a maneira como ela o fazia sem demonstrar piedade ou repulsa, acionou algo nele. Uma memória fugaz, como um relâmpago em uma noite escura. Laura. Foi durante uma pneumonia severa que o derrubou anos atrás. Ele, teimoso e orgulhoso, recusava-se a admitir o quão doente estava. E Laura, sem dizer uma palavra, apenas sentou-se ao lado de sua cama, passando um pano úmido em sua testa febril, com aquele mesmo cuidado silencioso e inabalável. Uma compaixão que não pedia permissão, que simplesmente agia. Seu olhar se desviou da tela, atraído como um ímã para o porta-retrato de prata que ele havia trazido consigo para a sala de controle. Ali estava Laura, sorrindo sob o sol. Na tela, Helena, com o rosto marcado pela preocupação. Duas mulheres de universos distintos, uma banhada em luz e privilégios, a outra em sombras e dificuldades. No entanto, naquele instante, na mente de Arthur, elas se tornaram um reflexo uma da outra, unidas por um traço de caráter que ele amara em uma e agora o assombrava na outra. Era uma bondade teimosa, uma força que se manifestava como serviço, não como poder. E essa constatação o deixou profundamente perturbado. O mundo havia tirado Laura dele. O que o mundo faria com uma mulher como Helena? A agitação se tornou insuportável. Ele não podia mais ser um espectador passivo. A conexão com Laura tornava tudo pessoal. O mistério de Helena havia se enroscado com a dor de sua própria história, e a única ponta solta que poderia desembaraçar tudo era aquele nome, Vilela. Com um movimento brusco, ele empurrou a poltrona para trás, o som raspando no chão polido. Ignorando os monitores de segurança, ele foi até seu terminal de trabalho principal. Um monstro de tecnologia reservado para suas batalhas corporativas. Sentou-se, as mãos pairando sobre o teclado, os olhos fixos na tela escura. A memória estava ali, na ponta da língua, arranhando para sair. Ele fechou os olhos, vasculhando os arquivos de sua mente, as aquisições, as fusões, as liquidações. De repente, a imagem de um homem suando em uma sala de reuniões, o rosto pálido de derrota, surgiu em sua mente. Arthur abriu os olhos. Estava claro agora. Eu conheço esse desgraçado. Ele disse para a sala vazia, a voz carregada com o peso de uma lembrança predatória. As mãos de Arthur se moveram com uma velocidade e precisão assustadoras sobre o teclado. O clique seco das teclas era o único som na sala, uma saraivada de comandos disparada contra o silêncio. Ele não buscou no Google. Ele abriu o acesso ao seu servidor privado, uma fortaleza digital, onde os fantasmas de todas as suas batalhas corporativas estavam enterrados. Na barra de busca criptografada, ele digitou o nome, Ricardo Vilela. O resultado foi instantâneo. Uma única pasta raiz, datada de 7 anos atrás. O rótulo era simples, brutalmente corporativo. Projeto Albatroz,
Aquisição hostil Vilela Corp. Ele abriu a pasta e a memória o inundou como uma maré escura. Ele se lembrava de tudo agora. Vilela Corp. Uma construtora de médio porte que ousara competir com um de seus conglomerados. Vilela era arrogante, barulhento, um homem que gostava de posar para as colunas sociais. Arthur o vira como uma irritação a ser removida, um animal barulhento em seu território de caça. A aquisição não fora por necessidade, fora por esporte. Ele desvendou as finanças frágeis de Vilela, comprou suas dívidas no mercado secundário e, em menos de 3 meses, estrangulou sua empresa até que Vilela não teve escolha, a não ser vender as ruínas por uma fração de seu valor. Fora uma demonstração de poder, uma lição para o mercado. Dentro da pasta havia uma subpasta chamada Mídia. Arthur clicou. Dezenas de arquivos de imagem e PDF apareceram. Ele rolou por eles, seu rosto iluminado pelo brilho da tela, até encontrar o que procurava. A capa de uma revista de negócios, a mais importante do país. Ele a abriu. A imagem preencheu a tela. Uma foto sua, mais jovem, com um sorriso que não alcançava os olhos, frio e predatório. E a manchete, em letras garrafais, que na época o enchera de um orgulho gélido. Tubarão do mercado. Arthur Medeiros devora a Vilela Corp em jogada de mestre. Ele se lembrava do dia em que a revista saiu. Ele a lera enquanto tomava seu café, indiferente ao destino do homem que estampara a capa ao seu lado, com o rosto envelhecido pela derrota. Era apenas mais um troféu na parede, mais um nome riscado da lista. Negócios, nada pessoal. Mas agora, o nome Vilela não era apenas um rival derrotado. Era o elo de uma corrente. O homem que ele destruíra por esporte era o mesmo homem que, alguns anos antes, destruíra Miguel Antunes por ganância. Um predador devorando outro predador. Na selva corporativa, isso era chamado de ecossistema. Mas e as presas apanhadas no meio e os danos colaterais que ele nunca se dera ao trabalho de calcular? Ele fechou o arquivo da revista. A imagem de seu próprio rosto triunfante o enojou subitamente. Ele recostou-se na cadeira, o couro frio contra suas costas, e tentou organizar os fatos em sua mente. A lógica era uma linha reta e terrível. Vilela enganou Miguel. Miguel perdeu tudo. Anos depois, Arthur esmagou Vilela. Uma série de eventos, conectados por nomes e tragédias. Ele, no topo da cadeia alimentar, indiferente à carnificina abaixo. Seu olhar se perdeu na direção da casa principal, onde, em algum lugar, Helena estava limpando seus móveis, vivendo silenciosamente nas ruínas de uma vida que ele, indiretamente, ajudara a demolir. A conexão parecia tão monstruosa, tão improvável, que sua mente ainda se recusava a dar o último passo. Ele franziu a testa, a confusão lutando contra a terrível conclusão que se formava. Ele murmurou para a tela escura, a pergunta soando absurda até para si mesmo. Mas o que ela tem a ver com isso? Ok, entramos no ato da verdade. Ato 4. A pergunta de Arthur. Mas o que ela tem a ver com isso? Pairou no ar gelado da sala. Uma ilha de ignorância prestes a ser submersa. Como se invocado pela própria questão, a porta se abriu e Júlio entrou. Ele não disse nada, apenas caminhou até a mesa e colocou uma única folha de papel em frente a Arthur, ao lado do teclado. Seus movimentos eram, como sempre, precisos e sem emoção. Havia uma inconsistência nos sobrenomes que ela usa e os do registro original, senhor, disse Júlio, a voz neutra. Achamos que o senhor deveria ver isso. E com isso, ele se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Arthur a sós com a peça final do quebra-cabeça. Arthur olhou para o papel. Era a cópia de um documento antigo, amarelado nas bordas, a caligrafia do escrivão, quase uma obra de arte esquecida. Uma certidão de nascimento. Com o coração começando a bater um pouco mais rápido, ele focou nas informações preenchidas à máquina. Nome da registrada:
Helena Ferreira Soares era o nome que ele conhecia, o nome nos registros de emprego, Soares. O sobrenome que não se conectava a nada. Mas então seus olhos desceram para a linha seguinte, a que mudaria tudo. Filiação: pai, Miguel Soares Antunes. Mãe, Lúcia Ferreira Antunes. Arthur parou de respirar. O ar em seus pulmões congelou. Ele leu os nomes de novo e de novo. Miguel Soares Antunes, o homem do relatório, o empresário falido, o morador de rua no banco da praça. Lúcia Ferreira Antunes, a esposa que morrera de tristeza. Os nomes não eram apenas uma coincidência. Eram uma sentença. A corrente de eventos que ele traçara em sua mente, ele, Vilela, Miguel, de repente não era mais uma linha abstrata. Tinha um rosto. O rosto da mulher que naquele exato momento estava em sua casa. A pergunta que ele fizera segundos antes agora soava como uma piada de mau gosto. O que ela tem a ver com isso? Ela não tinha a ver. Ela era o centro de tudo. Ela era o resultado humano e vivo daquela equação de ganância, traição e poder. O relatório dizia: pai com paradeiro desconhecido, porque para o Estado, Miguel Antunes era um fantasma. Mas para sua filha, ele era um homem real, a quem ela entregava metade de seu almoço todos os dias. Ela não era tola, era leal, ela não era fraca. Era a única coisa que ainda mantinha aquela família, reduzida a 2 sobreviventes, de alguma forma unida. Lentamente, como um homem emergindo de um longo mergulho em águas escuras, Arthur ergueu a cabeça do papel. Seus olhos, agora cheios de um horror silencioso, buscaram os monitores. Ele a encontrou na sala de estar. Ela estava de joelhos, limpando a base de uma pesada estante de livros, um trabalho que exigia força e cuidado. Mas Arthur não via mais a empregada. Não via a suspeita nem a anomalia. Ele via a filha de Miguel Antunes, a órfã de Lúcia Antunes. Ele a via como um náufrago, silenciosamente sobrevivendo nos destroços de um navio que ele mesmo, em sua jornada predatória, ajudara a afundar sem sequer notar. O choque inicial deu lugar a uma clareza terrível, como um raio que ilumina uma paisagem devastada. Arthur sentiu o ar ficar rarefeito na sala, o zumbido dos servidores. Antes, um som de fundo reconfortante. Agora parecia o zumbir de um enxame de insetos dentro de sua cabeça. Ele se recostou na cadeira, mas não encontrou alívio. Cada superfície de couro e metal em sua sala de controle, de repente pareceu dura e fria, uma jaula que ele mesmo havia construído. A corrente de eventos, antes apenas uma linha de fatos em um relatório, agora se desenrolava em sua mente como um filme em alta velocidade. E ele era um dos atores principais. Vilela trai Miguel. A primeira rachadura na fundação de uma família. Miguel perde a empresa, a casa, o nome. As paredes desabam. Lúcia, sua esposa, o coração daquela casa, morre de tristeza. O teto cede. Miguel, soterrado pela culpa e pelo desespero, se entrega às ruas, tornando-se um fantasma entre os vivos. E então, anos depois, o ato final, onde ele, Arthur Medeiros, entra em cena. Ele não era um salvador, nem uma força da justiça, ele era apenas um predador maior. Ele se lembrava da caçada à Vilela, lembrava-se de ter pensado nisso como remover um verme do mercado. Mas ao esmagar Vilela, ao pulverizar sua empresa e seus ativos, o que mais ele havia feito? Ele havia destruído qualquer chance, por menor que fosse, de Miguel um dia reaver o que lhe foi roubado. Ele havia aniquilado a única pessoa no mundo que devia uma reparação àquela família. Em sua busca por uma vitória trivial, ele havia, sem saber, selado a injustiça de Miguel em pedra. Ele fora o ponto final na sentença de miséria daquela família. Uma onda de náusea o atingiu. Todos os seus triunfos, sua reputação de tubarão, sua imagem de um gênio implacável dos negócios, tudo isso
de repente pareceu grotesco, manchado por uma consequência que ele nunca havia se dignado a enxergar. Ele construiu seu império sobre as ruínas de outros, mas sempre se consolou com a ideia de que era um jogo justo entre jogadores que conheciam as regras. Mas e Helena? E Miguel? Eles não estavam no jogo. Eram apenas os civis inocentes vivendo na cidade que ele ajudou a bombardear. Ele empurrou a cadeira para longe do console com um gesto violento. As dezenas de telas, antes janelas de seu poder, agora pareciam olhos, todos o acusando em silêncio. Ele caminhou para o centro da sala, sentindo-se encurralado. Passou as mãos pelo cabelo, o corpo tremendo com uma adrenalina que não era de excitação, mas de puro horror. Ele dobrou o corpo, apoiando os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto nas mãos. A sala de controle, seu santuário de poder, havia se tornado sua câmara de tortura pessoal. Ele ergueu a cabeça, o rosto pálido, os olhos arregalados com a verdade que não podia mais ser negada. Olhou para a tela onde a imagem de Helena ainda podia ser vista, uma figura distante e inconsciente do terremoto que ocorria na vida do homem que a observava. Sua voz saiu num sussurro rouco, uma confissão feita para as paredes e para os fantasmas que agora o assombravam. A dor dela. A vida inteira de dor. Eu participei disso. A confissão de Arthur ecoou no silêncio e o peso daquelas palavras pareceu alterar a própria atmosfera da sala. A culpa não era mais um pensamento abstrato. Era uma presença física, uma âncora que o prendia ao chão. Exausto, ele se arrastou de volta para a poltrona, mas não para se esconder. Ele forçou seus olhos a encararem os monitores novamente. Forçou-se a testemunhar o resultado de suas ações, não mais como um juiz, mas como o réu. Sua perspectiva havia sido virada do avesso. Cada gesto de Helena, antes interpretado como fraqueza ou dissimulação, agora era uma prova de uma força que ele mal conseguia conceber. Ele a observou carregar um balde pesado e não viu uma serviçal, mas uma mulher que carregava o peso do mundo nos ombros e se recusava a cair. Ele viu a maneira como ela esfregava uma mancha persistente no chão e não viu obediência, mas uma determinação incansável em fazer o que era certo. Não importava o quão pequena a tarefa. O silêncio dela não era submissão. Era a dignidade de quem guardava sua dor para si, pois sabia que ninguém mais a entenderia. Pela primeira vez, ele notou os detalhes que sua arrogância o impedira de ver. Notou as olheiras sutis sob os olhos dela, que a maquiagem barata não conseguia esconder. Notou o jeito como, por um instante, ela parou e se apoiou contra a parede, fechando os olhos, respirando fundo para combater uma onda de exaustão antes de retomar o trabalho. Ela não era uma equação a ser resolvida. Era um ser humano, lutando uma batalha diária e silenciosa em sua própria casa. Uma casa que se tornara para ele um mausoléu de sua dor, mas que para ela era apenas mais uma arena de sobrevivência. Sua atenção foi atraída para os pés dela. Com um comando trêmulo, ele deu um zoom poderoso, o máximo que a câmera permitia. A imagem focou em seus sapatos. Eram sapatos pretos, simples, do tipo prático e sem adornos. Mas estavam gastos, cansados. O couro estava rachado em alguns pontos e perto da sola havia um pequeno rasgo que tinha sido costurado à mão com linha preta, um remendo cuidadoso, quase invisível, mas que contava uma história inteira de necessidade e resiliência. Arthur olhou para aquele sapato remendado e a vergonha o atingiu com a força de um soco. Ele, com seus sapatos de couro italiano feitos sob medida, que custavam mais do que ela ganhava em um ano. Ele, em sua torre de marfim, julgando, suspeitando, sentindo-se violado pela presença dela. Aquele pequeno rasgo costurado era mais honesto e mais nobre do que qualquer coisa que ele tivesse feito em uma década. Era um monumento à sua luta e ele o profanara com seu desprezo. Ele não aguentava mais. Observá-la agora,
Com esse conhecimento, parecia uma profanação. A vigilância, sua ferramenta de poder e controle, havia se tornado um instrumento de sua própria humilhação. Com um gesto rápido e decidido, sua mão moveu-se pelo console principal, encontrando o interruptor mestre. Ele o pressionou sem hesitar. Uma a uma, as 36 telas piscaram e morreram. A luz azulada que preenchia a sala se extinguiu, mergulhando o santuário de Arthur em uma penumbra quase total. O silêncio pareceu mais profundo. A vigilância havia acabado. Ok, o clímax do ato 5 começa agora. Ato 5. A escuridão na sala de controle era absoluta, mas Arthur não a deixou. Ele permaneceu ali por um longo tempo, no silêncio, deixando o peso de sua revelação se assentar em seus ossos. Depois, movendo-se como um homem muito mais velho, ele subiu para seu escritório. A noite já havia caído, e a mansão estava mergulhada em um silêncio profundo. Ele não acendeu as luzes principais, apenas um pequeno abajur de luz amarelada sobre uma mesa lateral que lançava sombras longas e dançantes pelas paredes. Em suas mãos, ele segurava o porta-retrato de Laura. Ele não passou a noite planejando uma estratégia de negócios ou analisando relatórios. Ele passou a noite em vigília. Sentado em uma poltrona, longe de sua imponente mesa de mogno, ele olhava para o rosto sorridente de Laura e conversava com ela em silêncio. Pela primeira vez em 10 anos, ele não apenas lamentou sua ausência, ele confessou seus fracassos a ela. Ele contou como havia deixado a dor envenená-lo, transformando-o em uma caricatura do homem que ela amara. Contou como construiu muros, não para se proteger, mas para se punir, e como se tornara cego para o sofrimento do mundo que eles um dia sonharam em ajudar. Eu quebrei minha promessa, ele pensou, as palavras formando um nó em sua garganta. Eu deixei nossa luz se apagar, Laura. Eu a sufoquei com raiva e dinheiro. Ele falou sobre Helena. Descreveu para Laura a força silenciosa da mulher, sua dignidade inabalável, a maneira como ela protegia o pai com metade de uma refeição. Ela é como você, ele confessou ao retrato. Ela tem a sua teimosia, a sua compaixão feroz, e eu a tratei como uma criminosa. Aos poucos, ao longo das horas lentas e escuras, o turbilhão de culpa começou a se transformar em algo novo. Clareza. Ajudar Helena e Miguel não era apenas uma questão de corrigir um erro. Era uma oportunidade, uma chance única e aterrorizante de resgatar a si mesmo. Dar-lhes dinheiro seria fácil. Um gesto vazio de um bilionário para limpar a consciência. Laura odiaria isso. Ela veria através da superficialidade do ato. Não, a solução tinha que ter a alma dela. Tinha que ser sobre restaurar a dignidade, não apenas a conta bancária. Tinha que ser sobre construir um futuro, não apenas pagar pelo passado. Lentamente, do meio da sua dor e vergonha, um plano começou a se formar. Um plano que não era sobre caridade, mas sobre justiça. Um plano que não era sobre ele, mas sobre o legado dela. As sombras no escritório começaram a recuar à medida que o céu lá fora mudava do negro para o anil e depois para um cinza pálido. Um primeiro e tímido raio de sol atravessou a fresta da persiana e atingiu o rosto de Arthur. Iluminou sua barba por fazer, as olheiras profundas de uma noite sem sono, mas também encontrou em seus olhos algo que não existia ali há uma década. Um propósito. A exaustão estava lá, mas o tormento havia passado. Ele se levantou, as juntas estalando. Colocou o porta-retrato de Laura de volta em seu lugar de honra sobre a mesa, não como uma relíquia de dor, mas como uma bússola. Caminhou até sua cadeira principal e sentou-se, o corpo ereto. O rei estava de volta ao seu trono. Mas desta vez não era para governar um império de sombras, e sim para começar a reconstruir um reino de luz. Ele apertou o botão do intercomunicador. Judite,
Sua voz soou calma, surpreendentemente suave. Quando a senhora Helena chegar, peça a ela que venha ao meu escritório, por favor. Diga que não há pressa. 10 minutos depois, houve uma batida suave na porta do escritório. Entre, disse Arthur. Helena entrou, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Ela estava pálida e suas mãos estavam entrelaçadas na frente do corpo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Seus olhos, cheios de uma apreensão aterrorizada, não ousavam encontrar os dele, focando em um ponto no tapete persa a alguns metros de distância. Cada fibra de sua postura gritava que ela esperava o golpe final, a demissão, talvez uma acusação de roubo, a humilhação pública. Ela se preparara para a tempestade. O que ela não esperava era a calmaria. Helena, disse Arthur, a voz suave. Ele não apontou para a cadeira de interrogatório em frente à sua mesa. Em vez disso, gesticulou para uma das poltronas de couro macio perto da janela. Por favor, sente-se. Eu lhe garanto, você não está em apuros. A gentileza inesperada foi mais desarmante do que qualquer grito teria sido. Desconfiada, ela se moveu rigidamente e sentou-se na beirada da poltrona, pronta para se levantar a qualquer segundo. Arthur não se sentou atrás da mesa, no seu trono de poder. Ele se apoiou na beirada da mesa, diminuindo a distância e a barreira de autoridade entre eles. Ele a deixou respirar por um momento antes de falar. Eu não a chamei aqui para falar sobre o seu trabalho, ele começou, e o coração dela afundou ainda mais. Seu trabalho é impecável. Eu a chamei para falar sobre seu pai. O corpo de Helena enrijeceu, como se tivesse levado um choque. Todo o sangue pareceu fugir de seu rosto. Era isso. Ele descobrira. A farsa, a vergonha, tudo. Ela abriu a boca para tentar explicar, para se defender, mas nenhum som saiu. Arthur continuou, a voz carregada de um peso que ela nunca ouvira antes. Eu sei o nome dele. Miguel Antunes. Eu sei da empresa, Antunes & Vilela. Eu sei da fraude, da falência. Eu sei o que aconteceu com a sua mãe. Ele recitou os fatos de sua vida, não como um promotor listando acusações, mas como um confidente compartilhando uma dor. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena, quentes e traiçoeiras. Ela as combateu com a fúria de uma vida inteira de prática, piscando rapidamente, cravando as unhas nas palmas das mãos. Ela não iria chorar, não na frente dele. O que eu não sabia até ontem, Arthur continuou, e sua voz baixou, tornando-se quase uma confissão. Era a minha própria parte na história. O sócio do seu pai, Ricardo Vilela. Anos depois de ele destruir sua família, nossos caminhos se cruzaram. E eu o destruí nos negócios. Ele fez uma pausa e o arrependimento em sua voz era real, palpável. Para mim foi apenas uma vitória corporativa. Eu nunca pensei nas pessoas por trás dos nomes nos papéis. Eu não sabia, Helena. Eu juro que não sabia. Foi a confissão dele que a quebrou. Não a descoberta de seu segredo, mas o vislumbre da humanidade ferida daquele homem poderoso. A admissão de sua falha, dita com uma vulnerabilidade tão crua. A muralha que ela construiu ao redor de seu coração por uma década, tijolo por tijolo de dor e resiliência, desmoronou em um instante. As lágrimas venceram. Elas escorreram por seu rosto, silenciosas a princípio, depois seus ombros começaram a tremer. Ela levou as mãos ao rosto para abafar os soluços, curvando-se sobre si mesma, como se o peso de todos os anos de sofrimento contido a estivesse esmagando. Arthur esperou. Ele a deixou chorar, oferecendo-lhe o raro presente de uma testemunha silenciosa para sua dor. Quando os soluços diminuíram, ele perguntou suavemente: "Por que você carrega tudo isso sozinha?" Com a voz embargada, trêmula, ela finalmente revelou o coração de sua luta, a verdade que a mantinha de pé. Porque ele acha que a culpa pela morte da mamãe é dele. Ela sussurrou entre os soluços. Se eu o abandonar, ele desiste de vez. E eu só não quero que ele morra nas ruas, sozinho com a culpa. Com certeza, este é o ponto de virada. Ato 5. A confissão de Helena.
sussurrada em meio às ruínas de sua compostura, pairou no ar do escritório. Aquelas palavras simples e devastadoras atingiram Arthur com a força de uma revelação final. Não era apenas sobre sobrevivência, era sobre redenção. Ela não estava apenas mantendo o corpo do pai vivo, estava lutando pela alma dele. Naquele momento, a última barreira de gelo ao redor do coração de Arthur se desintegrou, não em cacos, mas derretendo em uma onda de emoção avassaladora. Ele via nela, em sua lealdade feroz e altruísta, um eco perfeito do amor que ele havia perdido. O tipo de amor que não calcula custos, que simplesmente se doa. A promessa que ele fizera a Laura em seu leito de morte, uma promessa que se tornara um fardo de culpa, de repente se transformou em um mapa, e Helena era a bússola que apontava o caminho. Ele se endireitou, afastando-se da mesa. O peso da culpa em seus ombros foi substituído por uma nova e espantosa leveza, a do propósito. Ele não era mais o homem quebrado pela dor, mas um homem que via finalmente como usar sua dor, seu poder e sua fortuna para construir algo em vez de se esconder atrás deles. Ele caminhou lentamente e parou a uma distância respeitosa da poltrona onde Helena ainda chorava baixinho, o rosto entre as mãos. Ele esperou. Quando ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados, o rosto manchado de lágrimas, ela o encontrou olhando para ela. Mas não havia piedade em seu olhar. Havia algo muito mais poderoso, um profundo e inabalável respeito. "O que você fez por ele, Helena?" Ele começou, a voz embargada, grossa de uma emoção que ele não sentia há uma década. Carregar esse fardo, sozinha, por todos esses anos, isso não é fraqueza, é o tipo de força que constrói impérios, não os de concreto e aço como o meu, mas os que realmente importam. Ela o encarou, a confusão lutando contra o choque em seu rosto. Ela não conseguia entender a admiração na voz dele, a sinceridade em seus olhos. Ela esperava julgamento e, em vez disso, estava recebendo reverência. Arthur se ergueu em toda a sua altura, não como o chefe intimidador, mas como um homem fazendo um juramento. Sua voz agora não era mais um sussurro, mas um trovão contido, uma declaração que parecia fazer as próprias paredes da sala vibrarem. Você o manteve vivo. Você o protegeu da escuridão com nada além de sua própria luz. Ele fez uma pausa, segurando o olhar dela, garantindo que ela ouvisse e entendesse cada palavra que viria a seguir. Você alimentou a esperança dele com metade do seu almoço. Agora eu vou usar metade da minha fortuna para devolver a dignidade dele. Ok, a promessa foi feita. Agora a ação começa. Entramos no ato final. A promessa de Arthur pairou no ar, tão vasta e inacreditável que Helena não conseguiu fazer nada além de encará-lo, em estado de choque. Ele não esperou por uma resposta. Para um homem como ele, uma declaração daquela magnitude não era uma oferta a ser negociada. Era o anúncio de uma nova realidade. E essa nova realidade começou na manhã seguinte, ao primeiro sinal de luz. A abordagem não foi feita com a força bruta da riqueza de Arthur, mas com a precisão cirúrgica de sua inteligência recém-despertada. Nenhuma limusine preta, nenhum segurança de terno escuro. Apenas uma van discreta e moderna, que parou suavemente perto do banco do parque, onde Miguel estava encolhido sob seu cobertor, tremendo no ar frio da madrugada. Dela, saíram um homem de meia idade com um sorriso gentil, que se apresentou como Dr. Alves, e uma assistente social. Eles não o cercaram, mantiveram uma distância respeitosa. "Senhor Miguel Antunes", disse o doutor, a voz calma. Os olhos de Miguel se arregalaram de pavor. Ninguém o chamava por seu nome completo há anos. Para o mundo, ele era um anônimo, um farrapo. Ser nomeado era ser visto, e ser visto era perigoso. Ele se encolheu, o instinto de fuga tomando conta. "Eu não fiz nada, me deixem em paz." Ele rosnou, a voz fraca.
Ninguém vai lhe fazer mal, Sr. Miguel, continuou o médico sem se mover. Estamos aqui para oferecer ajuda, um lugar quente, comida, cuidados. Mas Miguel não ouvia as palavras. Ele ouvia a ameaça de um mundo que o havia expelido e que agora, por algum motivo cruel, queria arrastá-lo de volta. Ele se levantou, pronto para correr, para desaparecer nas vielas que se tornaram seu único refúgio. Foi quando um segundo carro parou e dele desceu Helena. Ela não usava mais suas roupas de trabalho gastas, mas um casaco simples e novo que Arthur providenciara. "Pai!" ela chamou, a voz clara e firme. Miguel parou virando-se. Ver a filha ali, no meio daquela cena estranha, quebrou seu pânico, substituindo-o por uma confusão profunda. "Helena, o que é isso? Quem são essas pessoas?" Ela correu até ele e, pela primeira vez em anos, não se limitou a ajeitar seu cobertor. Ela segurou suas duas mãos sujas entre as dela. Aquele contato pele com pele era uma âncora na tempestade de medo dele. "É uma chance, pai", disse ela, os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez de esperança. "Uma chance de verdade, de recomeçar. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum, por favor. Confie em mim." Ele olhou do rosto suplicante de sua filha para os rostos pacientes da equipe. Ele não entendia, não confiava neles, mas confiava nela. A luta abandonou seu corpo, e ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. A uma quadra de distância, dentro de um carro com vidros escuros, Arthur observou tudo. Ele não se moveu, não interferiu. Ele entendia que aquele momento não era sobre seu poder, mas sobre o amor dela. Ele assistiu enquanto eles guiavam Miguel, com uma dignidade recém-encontrada, para dentro da van, com Helena entrando logo atrás, nunca soltando a mão dele. Horas depois, a van chegou a uma clínica aninhada entre as colinas verdes de Atibaia. Era um lugar de paz, com paredes de vidro e jardins exuberantes. Na entrada, Miguel parou, esmagado pela beleza e pela limpeza do lugar, sentindo-se um intruso, uma mancha de sujeira naquele paraíso. Helena o abraçou com força e ele, pela primeira vez em uma década, se permitiu ser segurado, um pai se apoiando na força inabalável de sua filha. Um médico de jaleco branco se aproximou deles com um sorriso acolhedor. Ele colocou uma mão gentil no ombro de Helena e disse, com a voz cheia de uma esperança realista: "A recuperação física será rápida, a da alma, essa vai levar um pouco mais de tempo, mas ele já tem o melhor remédio do mundo, você." Ok, a promessa se torna um legado. 6 meses se passaram. 6 meses de silêncio, de trabalho árduo e de uma cura lenta e dolorosa. A primavera chegou a São Paulo e com ela uma nova cor parecia pintar a cidade. Um carro elegante, dirigido pelo próprio Arthur, parou em frente a um prédio moderno no coração da cidade, uma estrutura de vidro e aço que parecia canalizar a luz do sol. Do banco do passageiro desceu um homem que era um fantasma renascido. Miguel Antunes estava mais magro, o rosto marcado por linhas que contavam uma história difícil, mas seus olhos estavam límpidos. Pela primeira vez em uma década, estavam cheios de luz. Ele usava um terno simples, mas bem cortado, e sua postura era a de um homem que estava cautelosamente reaprendendo a ocupar seu espaço no mundo. Do banco de trás, saiu Helena. A transformação dela era mais sutil, mas não menos profunda. A tristeza crônica que nublava seu olhar havia sido substituída por uma serenidade focada. Ela não era mais uma sombra movendo-se pelas bordas da vida, mas uma mulher caminhando em direção ao seu centro. "Eu queria que vocês fossem os primeiros a ver", disse Arthur, guiando-os para dentro do lobby. O lugar era o oposto da mansão dele, aberto, claro, cheio de plantas e de uma energia de propósito silencioso. Pessoas se moviam com calma, trabalhando em computadores, conversando em voz baixa. Arthur os levou até a parede principal do saguão,
onde uma grande placa de aço escovado brilhava sob a luz. Ele parou e fez um gesto em direção a ela. Está pronta. Helena e Miguel se aproximaram. Gravado em letras elegantes e modernas, estava o nome que dava sentido a tudo: Fundação Laura Medeiros, e abaixo a missão: restaurando a dignidade, uma segunda chance de cada vez. Helena levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela se virou para Arthur, e em seu olhar havia uma compreensão que transcendia a gratidão. Não se tratava apenas dela ou de seu pai. Tratava-se de Laura. Era a promessa quebrada de Arthur, agora reconstruída em algo real, duradouro. Era a dor dele, transformada em um farol de esperança para os outros. Isto irá financiar reabilitação, treinamento vocacional, apoio psicológico, tudo o que seu pai precisou e que tantos outros precisam, explicou Arthur, a voz baixa. Mas um projeto como este precisa mais do que dinheiro. Precisa de uma alma, de um coração que entenda a nossa missão de uma forma que eu, com toda a minha experiência em negócios, nunca poderia. Ele então se virou diretamente para Helena. Eu não construí isso para simplesmente dar a você. Eu construí isso porque pessoas como você me mostraram que era necessário. E uma fundação com a alma da minha esposa precisa ser liderada por alguém com um coração como o seu. Ele apontou para a porta de vidro do escritório principal. Em uma placa temporária lia-se: Helena Soares, diretora executiva. O choque no rosto de Helena foi total. O quê? Não. Senhor Medeiros, eu não posso. Eu sou uma faxineira. Eu não tenho diplomas, não entendo de gestão. Ela se interrompeu ao olhar novamente para a grande placa na parede. Em seu reflexo no aço polido, ela não viu a empregada de sapatos gastos. Viu uma mulher de pé, forte, refletida sobre o nome da mulher que inspirara tudo aquilo. Uma nova imagem de si mesma. Arthur sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno, sem traços de amargura. Ele se aproximou e disse as palavras que selariam a transformação dela para sempre. Sua experiência é a vida real, Helena. Você gerenciou o recurso mais escasso do mundo, a esperança, com um orçamento de zero. Sua compaixão não é uma emoção, é o ativo mais valioso que esta fundação poderia ter. Um ano depois, o sol da manhã de quinta-feira brilhava forte sobre um pátio recém-inaugurado em um bairro revitalizado da cidade. Havia o cheiro de tinta fresca, de grama cortada e de esperança. Balões coloridos dançavam na brisa e uma pequena multidão de convidados, futuros moradores e funcionários, conversava alegremente. Hoje era a inauguração do Recanto Nova Vida, o primeiro abrigo e centro de capacitação da Fundação Laura Medeiros. Ao microfone, no centro de tudo, estava Helena. Ela não usava roupas de grife, mas um vestido simples e profissional que irradiava uma confiança serena. Sua voz não era a de uma executiva treinada, mas soava clara e verdadeira, e o público a ouvia com uma atenção cativada. Um teto é importante, ela dizia. Uma refeição é essencial, mas a dignidade é o que nos torna humanos. É o que nos dá a força para recomeçar. Este lugar não é um fim de linha, é um ponto de partida. Na multidão, Miguel, com o crachá de conselheiro voluntário no peito, conversava com um homem mais jovem, recém-saído das ruas. Ele não pregava, ele ouvia. E ao contar um pouco de sua própria história, ele oferecia algo mais valioso que um conselho. Ele oferecia o testemunho vivo de que a recuperação era possível. Um pouco afastado, observando tudo, estava Arthur. A dureza em seu rosto havia se suavizado, as linhas de amargura substituídas por vincos de sorriso. Ele não era mais o recluso em sua torre de controle. Ele estava ali, no meio das pessoas, cumprimentando-as pelo nome, apertando mãos, um participante ativo na comunidade que ajudara a criar. Ele olhava para Helena no palco e em seus olhos havia um orgulho profundo, paternal.
Helena concluiu seu discurso com aplausos calorosos e então chamou: "Gostaria de convidar ao palco os dois homens que tornaram tudo isso possível. Meu pai, Miguel Antunes, e o nosso fundador, Arthur Medeiros." Os três se reuniram em frente a uma larga fita vermelha esticada na entrada do novo prédio. Entregaram-lhes uma grande tesoura dourada. Helena se posicionou no meio, com o pai de um lado e Arthur do outro. Suas mãos se juntaram sobre a tesoura. A mão calejada de Miguel, a mão firme e gentil de Helena e a mão poderosa de Arthur. Por um instante eles se olharam, um novo tipo de família forjada não pelo sangue, mas pela dor, pela redenção e por um propósito compartilhado. Juntos, eles cortaram a fita. Enquanto a multidão celebrava, Arthur se inclinou para Miguel e disse em voz baixa: "Laura teria amado isso." Miguel olhou para o céu azul, um sorriso tranquilo no rosto. "Ela está amando Arthur e está muito orgulhosa de vocês dois." O narrador começa a falar sobre a imagem dos três, abraçados, recebendo os cumprimentos. E assim, na agitação de uma cidade que raramente para, uma história extraordinária encontrou seu final feliz. Uma história que provou que as maiores mudanças não começam com grandes fortunas ou planos grandiosos, mas com os menores atos de bondade. Tudo começou com uma marmita simples, dividida em duas. Um gesto que não foi visto por ninguém, exceto por um homem que precisava desesperadamente se lembrar de como enxergar. E ao fazê-lo, ele não salvou apenas um pai e uma filha. Ele salvou a si mesmo, provando que o investimento mais seguro, o único que garante retornos eternos, nunca é feito no mercado financeiro, mas sim no coração humano.